Sejam bem-vindos, grande abraço a todos, professor Marcelo Moraes. Meu povo, eu queria dar uma explicação para vocês, inicial, de um projeto novo que nós vamos montar aqui no curso. Só que eu queria antes chamar você à reflexão, você pensar um pouquinho. Coisa rápida. Eu vou tentar agora voltar a vídeos de no máximo 5 minutos por tema. É algo que eu já tinha antigamente, mas que eu acabei depois que eu tive novos atributos no YouTube que permitia gravar vídeos maiores. Eu acho que eu me perdi um pouquinho. Eu acho que se eu me ater nos 5 minutinhos, eu vou ficar melhor, tá? Você adquire conhecimento teórico, conhecimento prático e experiência. Todo curso, todo treinamento, todo professor, toda escola, ele só pode te dar nesse tripé, nesse pilar, nessa base, 2 desses 3 conhecimentos: conhecimento teórico, conhecimento prático, mas a experiência ela depende única e exclusivamente do aluno. Entendido? Eu prefiro, e vocês, meus alunos, num futuro próximo vão perceber isso, dar o conhecimento prático junto com a experiência e depois o conhecimento teórico. Eu gosto de inverter. Mas por que, professor, que o senhor gosta de inverter? Porque existe profissional somente prático, que é profissional, mas não existe profissional somente teórico. Quem tem somente a prática consegue fazer, realizar, mas quem tem somente a teoria não assim o consegue. Imagina quantas pessoas que são técnico de eletricidade, mecânico, técnico de informática, que tem a prática, não tem a teoria e adquiriu a experiência. Então, as escolas, elas primeiro te dão a teoria, depois te dão a prática, algumas nem prática dão, mas a experiência é por conta do aluno. Entendido? Então, vamos lá. Vou fazer uma explicação para vocês em cima desse circuito que nós vamos montar agora, que é o circuito do sistema para descarregar capacitores. Um sistema para descarregar capacitores. Finalidade dele: proteger os seus equipamentos de medição, multímetro, osciloscópio, todos esses equipamentos, de descargas provocadas pela carga armazenada no componente, tá bom? Aqui eu tenho o diagrama dele aqui, que eu consigo mexer aqui na telinha, dá para poder explicar para vocês. Vocês acabam me perguntando: professor, qual é o componente? Esses 2 componentes, não importa o que seja, pode ser regulador de tensão, pode ser transistor, qualquer componente, porque na verdade nós estamos utilizando somente o invólucro de metal dele. Não existe ligação no sentido de o próprio componente, tá bom? Então o que eu vou usar aqui é o seguinte: eu vou usar a parte de metal desse e a parte de metal desse. Vai entrar uma grande experiência para vocês nesse circuito, é que esse circuito necessário faz que esse componente seja de metal, porque existem transistores, reguladores de tensão, diversos outros componentes, que esse invólucro aqui, ele é de quê? Plástico. Plástico não conduz eletricidade, não vai servir.
Então basicamente você vai precisar de 2 componentes, transistores, você vai tirar de uma placa velha. O que eu ganho com isso, professor? Eu ganho experiência de ressoldagem, experiência de retirar, experiência de identificar. Talvez você não sabia que tem componente que o corpo é de metal e tem componente que o corpo é de plástico. Eu particularmente prefiro os de corpo de metal, que tem uma dissipação melhor. Professor, no equipamento que eu estou consertando, ele tem um transistor que é de plástico. Posso botar o de metal? Melhor ainda. Você vai melhorar a dissipação. O plástico, ele dissipa melhor do que o metal? Ou o metal dissipa melhor do que o plástico? O que é dissipar? Vocês sabem? Já afirmou esse conceito? Dissipar é o ato de você transferir calor de um corpo para outro, ou transferir calor de um corpo eletrônico, se a gente falando numa prática nossa, para o ambiente, pode ser para o ar, não é isso? Quando você tem um componente que não está ligado a nenhum dissipador de alumínio, de metal, ele está dissipando para o ar. Todo circuito, todo componente eletrônico, ele precisa dissipar calor. Todo. Por causa de quê? Lei e efeito de Joule, lembra? O movimento dos elétrons dentro do condutor gera o choque dos elétrons com os átomos do condutor, transformando isso em calor. Um outro aspecto, vamos supor que esse componente fosse um regulador de tensão 789 e eu aplicasse uma tensão de 15 volts. Então entra 15, sai 9. O que acontece com essa diferença? Esses 6 volts transformado em calor. Simples, porque essa energia não pode sumir, ela tem que ser convertida, ela é convertida em calor. Todo circuito, todo componente eletrônico gera calor. Nenhum equipamento funcionando pode estar a temperatura menor que a temperatura ambiente. Tá bom? Então basicamente é isso. Você precisa de 2 componentes. Qual componente? Não importa, você vai na placa e tira 2, não importa. Porque na verdade você vai usar o que? Os 2 pininhos do meio. Esse pino aqui do meio, tá vendo? E esse pino aqui do meio. Você vai usar esses 2 pininhos. Esse pininho e esse pininho. Esses 2 pininhos aqui. É isso que basicamente você vai usar. As instruções para a montagem desse equipamento estão nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. O resistorzinho é um resistor de 1K. Resistorzinho de 1K. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui um resistor. Opa, cadê? Tá aqui. Um resistorzinho de 1K. Um LED comum. Pode ser um LED de alto brilho. E 2 componentes eletrônicos que fica a seu critério. Um detalhe importante para fechar e finalizar esse vídeo. Isso é muito importante. Esse circuito ele serve para descarregar capacitores até a ordem de grandeza entre 15 e 20 volts no máximo. Professor, vou descarregar capacitor de ventilador. Não serve. Ele é um circuito para descarregar capacitores que trabalham entre 10, 15, 20, 25 volts nessa faixa tranquilo. Acima disso, seria interessante você usar um outro tipo de circuito. Vamos estabelecer como paralelo. Se você aplicar 25 volts, não vai queimar. Se o capacitor for até 25 volts, você não vai queimar. Ah, professor, o capacitor é de 50. Não quer dizer que o capacitor é de 50, que ele vai armazenar 50, tá bom, galera? Toma cuidado para você não se confundir com isso, tá? Então, esses capacitores todinho que você tirar, de placa-mãe de computador, placa-mãe de notebook, placa-mãe de desktop, placas em geral, circuitos eletrônicos, tá bom? Tudo que tiver dentro de circuito eletrônico você pode descarregar tranquilamente nesse equipamento. Tá ok, galera? Seja abençoado em nome do Eterno. Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Bom estudo para todo mundo aí.